Muito boa noite, senhoras e senhores desse Instagram. Deixa eu só ajeitar aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Thalita Aragão. Exatamente. Sou consultora imobiliária, sou brasileira, mas vivo aqui em Portugal desde o início de 2018. E hoje nós resolvemos fazer uma live. Eu digo nós porque vai já entrar um convidado meu aqui que vai somar muito no conhecimento, no assunto que vai ser abordado nessa live de hoje. E o assunto, vou logo dizendo, é financiamento imobiliário. Hoje em dia é muito difícil conseguir comprar um imóvel à vista com o dinheiro todo nosso, né, gente? Então, geralmente, as pessoas recorrem aos bancos para financiar. E como tem muita gente interessada em fugir desses preços, desses arrendamentos ou aluguéis caríssimos aqui em Portugal, o que muita gente tem feito? Tentado um crédito bancário, um financiamento bancário para comprar o seu imóvel. E é nesse sentido que nós estamos aqui para ajudar vocês com as informações mais importantes relacionadas a esse assunto. Sem mais demoras, eu vou chamar aqui, deixa eu ver se o meu querido Rafael Fonseca. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem é que tá entrando. Nossa, já tem mais de 40 pessoas ao vivo. Gente, olha, para que a minha live, a nossa live, seja mais divulgada e o Instagram avise as pessoas, Thalita está ao vivo. Vocês têm que apertar nesse coraçãozinho aqui da lateral. Então eu vou logo pedindo para vocês, apertem nesse coraçãozinho, carreguem, como diz aqui em Portugal, carreguem nesse coraçãozinho, aperte, fica subindo um monte de coraçãozinho assim, né, ó, com a imagenzinha de vocês, pois façam isso que aí o Instagram entrega, ele avisa para as pessoas, Thalita está ao vivo, Thalita em Portugal está ao vivo. Opa, Rafael, tu tem que pedir para participar. Ah, eu acho que já tem aqui, peraí. Não, não é. As duas pessoas que pediram para participar não é o Rafael. Rafael, tu tem que pedir para participar, amigo. Vai lá, isso, gente. Vão colocando aí esses coraçõezinhos para que o Instagram entregue mais a nossa live. Pronto. Vê solicitação. Rafael Fonseca. Aceitar. Eita, que o telefone hoje tá querendo aqui o suportezinho que segura. Fica querendo entortar. Espero que todo mundo esteja... Rafinha! Olá! Gente, Rafael, olha, nosso conterrâneo carioca da Gema, o que tem de carioca tem de inteligente, este senhor aqui. Tudo bom? Tudo bom, Thalita? Tudo bom, Você, querido? Eu já você me vou. ouve bem? Consigo ouvir bem. Ah, e por favor, todos me digam também se vocês estão ouvindo, tanto eu como o Rafael, em bom e alto som. Peraí, que só o meu telefone está querendo ficar assim um pouquinho torto, mas eu acho que tá bom. Rafael, tudo bom contigo? Gente, o Tudo Rafael, bom, Thalita? vou deixar ele se apresentar, mas o Rafael, só para vocês entenderem, ele é o tão famoso intermediador de crédito, né? É a pessoa que sabe o caminho das pedras e que sabe ajudar um brasileiro, uma brasileira que queira comprar, fazer o financiamento bancário. Então, na live de hoje, a autoridade é dele, a verdade está com ele. Eu vou só aqui guiar esse bate-papo. Rafael, se apresenta aí para a galera te conhecer. Tá bom, Thalita, maravilha. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns aí pelo seu Instagram, com mais de 30 mil seguidores. Você tá um sucesso. E eu me apresento rapidamente. Eu sou economista em BI em Finanças, trabalho na área financeira já, eu estava fazendo as contas, quase 30 anos já. Ah, E estou aqui em Portugal há 5 anos, onde eu tenho a licença e a certificação para prover crédito aos clientes, né? Como é que isso funciona? Eu trabalho com quase todos os bancos do mercado. Eu dou ao cliente diferentes opções de vários bancos. O cliente escolhe a melhor. Eu acompanho todo o processo, eu e a minha equipe, até a escritura. Após a escritura, esse banco escolhido, o vencedor, paga uma comissão para a nossa agência pelo trabalho. Então, não há nenhuma troca de dinheiro dos clientes comigo. Então, é um serviço gratuito, entre aspas. exato. Ou seja, é isso mesmo que vocês ouviram, gente. O Rafael, ele entra, ele faz.
o nosso trabalho é meio que uma parceria, né? Nem eu invado a área do Rafael, nem o Rafael invade minha área, só para vocês entenderem aqui, cada macaco no seu galho, como a gente diz aí no Brasil. A ideia é, o Rafael trata de toda a conexão do cliente com o banco, então é o Rafael que tira as dúvidas financeiras, ele tem a credencial para isso. E eu é a parte imobiliária. Ou seja, quando a gente faz uma reunião com um cliente que quer comprar um imóvel, geralmente a gente diz, olha, seu cliente, é assim, dúvidas em relação a banco, a financiamento e tal, e tal. É claro, eu de tanto ter costume, muitas vezes eu já consigo esclarecer algumas dúvidas, às vezes o cliente, olha como é que funciona isso. Eu digo, mas só para vocês entenderem quem é o quê, o Rafael é o intermediador de crédito e o papel principal dele é esse, é ir em busca da melhor proposta financeira para você fazer seu crédito. Pronto, é isso que ele vai em busca. Do melhor. E o melhor, ou seja, é quase que redundante dizer isso, mas o melhor é isso, como ele acabou de dizer. Quem paga o Rafael pelo serviço dele, a ele, a equipe, é o banco que você, cliente, escolhe para fazer o crédito. Né? Então, o Rafael faz esse trabalho prévio, pega seus documentos, submete aos bancos, eles analisam, entregam as suas propostas, o Rafael diz para o cliente, seu cliente, tá aqui, conseguimos essa proposta no banco A, essa no B, essa no C, essa no D, qual que você escolhe? E aí a pessoa escolhe, aí começa o trabalho. E aí depois eu entro e tal. Mas vamos lá. Eu fiz aqui um Exatamente, roteiro. Thalita. Ó, Olha, eu nem vi o roteiro, eu Thalita. A gente vai com o peito aberto. Gente, o Rafael é tão seguro, assim, no que ele faz, no que ele fala, que ele disse assim, Thalita, é que o dia tá muito corrido, mas não se preocupa não que eu respondo qualquer pergunta. Capaz que fala assim não gagueja, viu? Quem fala assim não gagueja. Não, o que eu não souber, eu digo. Eu vou procurar depois. Mas geralmente eu sei responder. Tá? Tá É bom. assim, Thalita, só para te dizer, hoje eu trabalho basicamente 100% com clientes estrangeiros. Então, eu estou muito acostumado com os brasileiros que estão no Brasil e com brasileiros que estão aqui, tá? Ok. E até outras nacionalidades também. Também tem brasileiro morando no mundo todo, né, Thalita? Também tem isso. Exato. Então, estou muito Exatamente. acostumado com esses documentos, imposto de renda, do Brasil, dos Estados Unidos ou aqui de Portugal, né? Onde a pessoa estiver, ela consegue. O que é importante aqui, Thalita, para acessar os bancos, é ter um salário, um emprego, um contrato efetivo em Portugal, ou a CLT no Brasil, ou um emprego em qualquer outro país, ou a pessoa tem um negócio próprio, onde ela distribua lucros, prolabores, dividendos mensalmente. Ou seja, quanto mais regular essa distribuição, melhor. E o banco vai considerar isso como o salário da pessoa, tá? Então, já posso começar, pegando esse gancho, Rafael, eu já vou começar com uma pergunta super interessante que uma pessoa fez. Ele disse, Thalita, eu sou empresário no Brasil, né? Então, essa pergunta foi uma das que mais se repetiu. É empresário, autônomo, advogado, enfim, pessoas que trabalham por conta própria, não tem aquele salário declarado em carteira, nananana, em carteira de trabalho, né? Como a gente diz no Brasil. É possível essa pessoa, esse tipo de trabalhador, o autônomo, o advogado, que tem um escritório de contabilidade, o que é dono de um restaurante, o que é dono do seu próprio negócio, é possível ele conseguir um financiamento aqui em Portugal, Rafael? É possível. Basta mostrar. O importante aqui, Thalita, é que a empresa que ele tem, né, que ele constituiu no Brasil ou aqui, ela distribua, pague mensalmente um valor. Né? Ah, Isso é ok. muito importante. Não adianta a empresa faturar 1 milhão e não distribuir nada. Ok. E isso Entendi. é o jeitão como os bancos portugueses trabalham, tá? E o É importante ter distribuir, atenção a isso. tá, quando tu dizes o distribuir, tem a ver com o imposto, com a declaração da empresa. Ou seja, o quanto ela declara que ganha, que fatura por ano, não é? Não, na verdade quanto que a empresa pode faturar. Vamos supor que a empresa fature um valor qualquer. Mais importante aqui é quanto a empresa paga para a pessoa. Vamos supor que eu tenho uma empresa, né? Entendi. O importante é quanto que a empresa paga para a pessoa física, quanto que a pessoa jurídica que eu criei paga para a Entendi. pessoa física, Entendi. Rafael ou o cliente, tá? Entendi. Aqui Ok. chama pessoa coletiva pagando para a É. pessoa singular, tá? No Brasil, Ok. pessoa jurídica pagando para o cliente. Se eu sou autônomo mesmo, se eu faturo diretamente no meu trabalho, é um pouco mais difícil. O mais fácil é você ter uma empresa que distribua. Mas também é possível se você conseguir mostrar uma boa regularidade. Os bancos vão pedir aí os 3 últimos impostos de renda,
Se você conseguir mostrar que 3 anos você vem fazendo um bom, né, um trabalho consistente, consegue aprovação também, tá? Boa, Mas a boa. maneira mais fácil é assalariado, concursado, aposentado também pode, né? Previdência privada pode valer também. Boa. Tudo vale. O que não vale muito, Thalita, é renda passiva. Então, se você tem, se você não trabalha, não tem uma empresa, não fatura, né? Mas você tem altos volumes de fundos, ações, Pronto. Essa aí é uma das criptomoedas, perguntas. Pronto. isso não vale muito para o banco. Vale para o visto D7, para a questão de visto isso funciona, mas para o Ok. banco aqui, para conseguir crédito ou habitação, não, tá? Uma pessoa perguntou, Thalita, é possível financiamento se eu tiver rendimentos em aplicação financeira, VGBL ou esses assim? O VGBL é uma coisa um pouco diferente, né? Porque já é uma previdência privada, mas outros tipos cabe análise, tá? Vale a pena tentar, mas geralmente a renda passiva é bem mais difícil, tá? Certo. E ainda dentro disso teve outra pergunta nesse sentido. Ele disse, como financiar um imóvel com renda de investimentos no Brasil? É isso que você acabou de falar, não é? Ou seja, não... Investimentos é difícil. Se eu tenho um salário pequeno e tenho muitos investimentos, isso ajuda na aprovação. Mas eu preciso ter um salário, um CLT no Brasil ou uma empresa. Eu tenho uma empresa que eu distribuo prolabores, dividendos ou os lucros, tá? Ok, ok. Outra pergunta, Rafael. Quem ainda não tem, essa é fácil. Mas, enfim, quem ainda não tem, essa foi uma das que mais repetiu. Quem ainda não tem residência pode financiar, ou seja, pelo que eu entendi, a pessoa está em Portugal, ela, infelizmente, ainda não tem nem sequer o título de residência, deve ter entrado como turista, e está perguntando se pode financiar. Entendi. Veja só, o financiar o imóvel aqui não tem nada a ver com a residência ou não. Você pode morar no Brasil e nem vir para Portugal e comprar e financiar um imóvel aqui como investimento. Tem investidor, Thalita, que nem pisa né, Eu sei. em Portugal. Às vezes eles vêm só fazer a visita no imóvel, falam, vamos em frente com esse aqui. A gente toca o processo até o final. Então, assim, não tem nada a ver com a residência. Aí tem várias nuances aí, né? Por exemplo... Tem que ver onde é que ele declara, né, Rafael? Porque se a pessoa já está trabalhando aqui, não tem mais renda nenhuma no Brasil, então ela tem que saber qual é o tipo de renda que ela vai apresentar para o banco analisar. Exato, isso é muito importante. Por exemplo, eu moro no Brasil, quero financiar um imóvel aqui. Se o banco te pediu o imposto de renda de 2019, você mostra. Ou seja, você tem ali anos consecutivos no Brasil. Então é muito fácil conseguir aprovação estando no Brasil. Se você larga o seu emprego no Brasil e vem começar uma nova vida aqui, você precisa começar do zero um histórico de crédito. Então você vai ter que apresentar um primeiro imposto de renda robusto, né? Não é geralmente no primeiro ano que você consegue isso, né? Você precisa de um contrato efetivo, às vezes não é tão rápido de conseguir, mas uma vez que você tem um imposto de renda robusto e um contrato efetivo, em Portugal, é possível financiar. Ok. E aí você já vai até com uma habitação própria permanente, ou seja, pode conseguir um patamar aí até 90% de financiamento. Quando você compra de fora, com um passaporte brasileiro, os bancos financiam até 70%. Tem muito blá 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 na internet que diz que mas não, é 70% o máximo para o brasileiro. Se você tem o passaporte português ou europeu, ou até o norte-americano, você consegue 80%. Tá? Então é 20% de entrada mais impostos, né? Que é um valor considerável. Geralmente uns 5%, mas não é bem isso, não é linear, né? Ok. Essa já era a péssima pergunta. Qual é o percentual? Qual é o percentual que os bancos... O quê? É tanta informação que não é fácil. Chega a gente gagueja. Então tem várias situações. Tem quem está comprando do Brasil, tem quem está morando aqui e trabalha, recebe dinheiro do Brasil, de uma empresa que tem no Brasil, e tem quem está em Portugal já trabalhando aqui. Então são 3 situações. Você só vai conseguir habitação própria permanente quando você mora aqui e recebe aqui. Ao contrário, vai ser habitação secundária. Então, no mínimo, é 20% de entrada. Isso é importante, tá? Ok. Ou seja, gente, o que o Rafael está querendo dizer é que quando a gente vai comprar um imóvel aqui, você precisa ficar determinado se aquele imóvel é para a sua habitação. Olha, pela palavra já dá para entender.
para sua habitação própria e permanente ou para uma habitação secundária. A única diferença, a diferença mais gritante aí, pelo menos na hora da compra da escritura, é que a habitação secundária supõe que você vai, tipo, explorar aquele imóvel, vai ter algum retorno financeiro daquele imóvel e, por isso, você vai pagar um pouquinho de imposto a mais. Aqueles impostos que são pagos no dia da escritura. Mas a diferença 900 e acaba poucos sendo... euros. Não é muito Isso! também. A diferença também não Tá? é tão grande. E o que o Rafael está querendo dizer é que quando a pessoa vive e mora e trabalha em Portugal, é que ela consegue comprar na primeira hipótese, que é para a habitação própria e permanente. Praticamente todas as outras é sempre a habitação secundária, certo, Rafael? Todas as outras vai ser habitação secundária. Que não tem problema ser a sua primária, mas a maneira de comprar tem que ser a secundária. Ah, No ok. futuro, se você quiser trocar isso para primária, é possível também. Tá? Isso, Mas só ok. vai conseguir habitação primária quem já reside aqui e tem um trabalho em Portugal. Tá? Mesmo que Certo. você resida aqui e receba de fora, vamos supor que você fature a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil, aí é habitação secundária. Tá? Não. Mesmo você morando aqui. Sobre as porcentagens, Rafael, que o banco empresta para a pessoa ter uma noção de quanto ela tem que ter de entrada. Gente, isso eu já adianto. É muito relativo e isso vai variar de caso para caso. Porque leva em conta diversos fatores, como a idade da pessoa, e a gente vai já falar nessa coisa da idade. Mas quanto à porcentagem, de modo geral, você já disse agora há pouco que aos brasileiros que vivem, trabalham no Brasil, com rendimento no Brasil, o banco empresta no máximo até 70%. E, ou seja, ela tem que ter os 30% de entrada, mais o pagamento dos impostos e despesas bancárias. E para Tem que brasileiros, por ter. exemplo, Rafael, que moram, por exemplo, eu recebi aqui perguntas de: sou brasileira, casada com português, morando na Suíça. Aí o outro: sou brasileira, casada com um americano, Ok. morando nos Estados Unidos. Enfim, então, brasileiros que moram em outras partes do mundo e que têm seus rendimentos e vencimentos nessas outras partes do mundo. Como é que fica aí a porcentagem máxima que os bancos emprestam para esse perfil de cliente? Olha, em geral, o passaporte brasileiro é 70%. Não tem como escapar, não tem como ter mais, tá? Então é Certo. 30% de entrada mais os impostos. Para passaporte Tá. americano e europeu é 80%, 20% de entrada mais impostos. Quando é o casal, aí é possível, já que você é casada com um europeu ou casada com, né, com um passaporte desse, é possível. Tá. Ok. Ixi, Rafael, ficou meio ruim aí a tua internet, mas acho que agora voltou. Fala aí qualquer coisa. Pronto, pronto. Tava assim daquele jeito aos cortes. Repete só essa partezinha final. Repetindo, Quando tem só o passaporte brasileiro, se a pessoa tem só o passaporte brasileiro, independente dela morar na Suíça, na Alemanha, mas se ela tem só o passaporte brasileiro, ela fica naquela coisa dos 70-30, certo? 70%. Não tem como fugir. Ok, Tá? ok. Quando Se tem o ela tem passaporte, quando tem alguma a dupla outra cidadania, 80%. 80%, ok, gente? Se ela tiver uma dupla cidadania, um passaporte americano, um passaporte europeu, aí ela consegue ir aos 80% e, portanto, ela tem que ter apenas 20% de entrada. E quais são os casos, foi outra pergunta, quais são os casos em que se consegue chegar aos 90%? É só quando a pessoa mora e trabalha em Portugal e tem cidadania em Portugal, certo? Exato. Boa. Não precisa nem ter Pronto. a cidadania. Se você mora em Portugal e recebe em Portugal, consegue pleitear habitação própria permanente, 90%, tá? Até 90%. Tá. Agora, Tá? se ela, peraí, que agora fugiu. Fugiu aqui. Pronto, pronto, voltou. Rafael, se a pessoa vive, melhorou. Se a pessoa vive em Portugal, trabalha em Portugal, mas só tem o título de residência temporário, que é aquele que geralmente tem validade de 2 anos, depois ela renova, ou seja, ela tem só o passaporte brasileiro e o título de residência em Portugal. Aí eu sei que vai ter que analisar, mas geralmente esse perfil chega a quantos por cento? A questão da residência temporária pode ser um problema para alguns bancos.
Mas é possível, tem banco que faz até 90%, tá? Porque o 90% nunca é garantido, mesmo para o português, tá? Ele vai depender da avaliação do imóvel. Ele sai de 80% e pode chegar a 80%, tá? Não é Ok. A automático 90. 90% nem para não é automático os 90% nem para o português. Depende da avaliação do imóvel. Exato, ok. Pronto, outra pergunta. Agora a pergunta que mais saiu sobre as idades. Tenho 50 anos, como posso financiar? Tenho 60, tenho 65, tenho 70, tenho 75, nanana, enfim. Fala aí sobre qual é a idade máxima e se existem, que a gente sabe que acabam por existir bancos um pouco mais conservadores, outros menos conservadores, e por isso há aqui alguma sensação de que algumas pessoas conseguem um pouco mais. Eu não sei se eles fazem tipo um cruzamento de informações de perfil, ou seja, não é só a idade, mas também a capacidade financeira, o quanto aquele cliente tem de entrada, enfim. Fala um pouco mais sobre essa coisa da idade. Exato. Os bancos financiam até os 74, 75 anos. Então, assim, se eu tenho 44 anos, eu posso máximo, que é 30 anos, tá? Para habitação secundária. Quando eu já tenho 65 anos, eu vou ter um prazo de 10 anos. Então, o ideal é dar uma entrada um pouco maior, porque a parcela em 10 anos vai ficar... Porque eu tenho que provar ao banco pelo menos o dobro do meu endividamento em salário. Como é que funciona isso? Vamos supor que no Brasil eu tenho financiamento imobiliário de 1.000 euros, equivalente a 1.000 euros. A prestação aqui em Portugal também é de 1.000 euros. Então eu pago 2.000 euros por mês. Com isso, eu tenho que provar no mínimo 4.000 euros de salário líquido, 2 vezes esse valor. Tá? Quanto menos endividamento você tiver, melhor, né? E claro, quanto maior o salário líquido, perto de 70 anos é possível, mas você tem que dar uma entrada maior porque o prazo vai ser muito curto, tá? Tá, exatamente. Uma pessoa está aqui perguntando, é porque teve alguns cortes na tua voz, Rafael. Eu acho que, eu não sei se está falhando, não sei se tu tem que abrir a porta aí pro sinal da internet, do roteador da tua casa melhorar um pouquinho, mas enfim, ele está perguntando. A internet não está muito boa. A voz do Rafael foi cortada algumas vezes. Não ficou muito claro quando são duas pessoas que querem comprovar renda. O percentual pode chegar aos 80% ou 90%? Rafael, vamos fazer o seguinte, sai, Os peraí, 90% sai, só se morar e trabalhar Rafael, aqui. vamos fazer o seguinte, sai e pede de novo para entrar, Passaporte para ver se melhora europeu é o sinal da possível. tua internet, tá bem? Tu sai e depois pede para entrar de novo. Estamos aqui com os erros técnicos de gravação. Sumiu, eu sei que ele sumiu, é porque eu pedi para ele sair. Calma, ele vai já pedir para entrar de novo. Calma, gente, calma. O Rafael já vai entrar de novo. Peraí. Peraí, que ele já vai entrar de novo para falar mais, esclarecer todas as dúvidas. Peraí, Rafael. Pronto, vamos lá. Vê se agora a internet dele fica melhor. A mim, vocês estão me ouvindo bem? Digam aí se eu, Thalita, vocês estão me ouvindo bem. Pronto, Oi, Rafael. Thalita. Pronto. Tem que ser rápido, que acho que a minha internet quer descansar, quer dormir. Bom, repetindo, para brasileiro é 70%. Com um passaporte europeu, pode chegar a 80%, tá? Mas os 90% só se morar aqui e trabalhar aqui, tá? Com contrato efetivo. Tá bem, gente? 90% só chega quem mora e trabalha em Portugal com contrato efetivo. E agora vem a próxima pergunta, pegando esse ganchinho do contrato efetivo. Moro e trabalho em Portugal, mas recibo verde. Recebo por recibo verde. É possível financiamento? É possível, mas o recibo verde ele é considerado por um valor mais baixo no banco. Então você tem que ganhar muito bem no recibo verde, tá? Isso. E tem que mostrar consistência, mas é possível. Pronto. É isso, gente. É porque para quem ainda Vou não tentar mora em responder Portugal... rápido para cortar, tá? Tá, ok. Sou brasileiro. Com a residência consigo financiar um imóvel? Sim, ok, já falamos. Aposentado com cidadania, consegue empréstimo? Claro, com certeza.
Aposentar, aliás, gente, é como o Rafael disse no início: aposentados, pensionistas, reformados, que aqui chama reformados, o pessoal que tem salário fixo recebendo todos os meses assim, com certeza os bancos vêm. É como aquilo que eu falo diariamente nas minhas redes sociais, gente. Os bancos querem segurança, eles querem se sentir seguros que vão emprestar o dinheiro e que vocês terão capacidade, nós, enfim, quem fizer o empréstimo, terá a plena capacidade financeira de honrar com os compromissos daquela parcela. E nunca esqueçam, nunca será 100% de empréstimo. Sempre você terá de entrar com uma contrapartida na ordem ou dos 10%, caso consiga os 90%, ou dos 20%, caso consiga os 80%, ou dos 30%, caso consiga os 70%. E nesses fatores, os bancos vão analisar idade, vão analisar se você tem outros créditos, se você tem... uma pergunta que me fizeram que eu coloquei aqui, quando eu falei em outros créditos. Se a pessoa tiver com o nome negativado no Brasil, isso pode influenciar alguma coisa negativa no crédito dela aqui, Rafael? Pode, com certeza. Tá? Ok, O boa. que o banco vai pedir é um do Banco Central chamado SCR, o Registrato do Bacen. Se aparecer alguma coisa ali, sim, pode haver problema, tá? Tá bem, ok. Mas cabe análise, tá, Thalita? Tá bem, tá bem. Renda fixa ou variável? Diz. A taxa, para o brasileiro, tem que ser a taxa fixa. Porque você tem o problema do câmbio. Imagina a taxa flutuando e o câmbio subindo. Isso em reais fica explosivo. Então, fixa a taxa e você fica só com o problema do câmbio. Como é que você resolve o câmbio? Ganhando em euros ou alugando o imóvel para alguém que ganha em euros, tá? Ok. Tu ia dizer aí que tu ia repetir o negócio da idade? Da idade, até os 74 anos. Então, se eu tenho 44 e até os 74 eu tenho 30 anos, que é o prazo máximo para comprar, para financiar, estando no Brasil, tá? E 70% para o brasileiro. Não tem como fugir. Coisa na internet, mas é 70% máximo, tá? Ok. Ok, sim, senhor. Outra pergunta. Em média, qual o valor de entrada? Gente, isso depende do valor de financiamento. Ou seja, se o banco lhe aprova um financiamento de 70%, a entrada será de 30%. Se o banco lhe aprova o valor de 80%, a entrada será de 20%. E aí a pessoa pergunta, mas 20% de quê? Do valor do imóvel a ser comprado, gente. E atenção, esse valor do imóvel a ser comprado não é aquele valor literal que você negocia com o comprador. Ou com o vendedor, desculpe. Isso depende da avaliação bancária que é feita no imóvel. Ou seja, se você está tentando comprar um imóvel ali de 200 mil, aí você negociou com o proprietário, pediu um desconto e ele deixou por 190. Só que o imóvel foi avaliado em 180. Aí o banco vai lhe emprestar aqueles 70% ou aqueles 80% dos 180, que foi o resultado da avaliação. E não dos 190 que você negociou com o cliente que foi vender o imóvel para você. Entende? Por isso é que às vezes eu... Exatamente, Thalita. Né? Não é isso, Rafael? Exatamente, pronto. Então, nunca Exato. esqueçam disso, gente. É por isso que às vezes eu até coloco nas minhas redes sociais que eu fico com o coração na mão, enquanto essa bendita desta avaliação não sai, porque, gente, entendam, o que você está fazendo quando negocia com o banco um financiamento imobiliário é como se você entrasse em parceria com o banco na compra de um bem. Aquele bem vai servir de garantia e nada mais lógico do que o banco, que é quem vai entrar com a maior parte do dinheiro, dizer assim, peraí que eu quero saber se esse imóvel vale isso, peraí que eu quero saber se esse imóvel não está sendo comprado superfaturado. Então, é como se o banco jamais, por exemplo, o banco jamais emprestaria 50 mil euros, por exemplo, se fosse carro. Imagine, você está comprando um Clio, que é um carro básico aqui em Portugal. Será que o banco vai lhe emprestar 80 mil euros para você comprar um Clio? Não, porque ele sabe que o Clio não vale 80 mil euros. Ele lhe empresta 80, talvez, para você comprar um Porsche, um BMW, sei lá o que, um carro mais caro. Então, o imóvel é do mesmo jeito. Como ele vai entrar com a contrapartida dele, ele vai sempre querer saber, vai sempre querer avaliar o imóvel. Thalita, quem é que avalia? O avaliador.
Não sou eu, nem é o Rafael, ah, quem dera, mas não somos nós. São credenciados. Geralmente os bancos terceirizam esse serviço da avaliação para que essa avaliação seja mais neutra possível. Muitas vezes o avaliador nem sabe o perfil do cliente, ele às vezes no máximo sabe o nome. Aquilo é tipo um sorteio que os bancos entregam para esses escritórios que fazem as avaliações do imóvel. O avaliador vai lá, analisa tudo do imóvel, geralmente é o consultor imobiliário que mostra o imóvel. 2 ou 3 dias depois, o avaliador chega para o banco e diz assim: esse imóvel aí que vocês pediram para avaliar vale tanto. Pronto. E aí o banco liga para o cliente: seu cliente, queremos lhe dar a ótima notícia que o seu imóvel foi bem avaliado. E o senhor acaba de ter a certeza de que o seu crédito será concedido em volta dos 80% de X mil euros. Ou 70% de X mil euros. Esse X mil euros é o resultado da avaliação. Agora, se a avaliação vier abaixo, Ai, o Rafael saiu, acho que é a internet dele. Se a avaliação vier abaixo, gente, aí temos problema. Porque aí a pessoa vai ter duas escolhas. Ou ela pede uma reavaliação do banco, ela diz: senhor banco, olha, eu acho que vocês fizeram alguma coisa errada, esse avaliador não estava bem no dia que ele foi lá no imóvel, eu quero solicitar uma nova avaliação. E aí pode acontecer do preço da avaliação, né, do valor, vir um pouco mais alto. Mas geralmente a avaliação não muda muito, não. E a segunda opção é o proprietário dizer, o proprietário não, o cliente que está comprando dizer assim: não, mesmo com o imóvel avaliado, sei lá, 10 mil a menos, como eu acabei de citar esse exemplo, o imóvel foi negociado em 190 mil, mas veio uma avaliação em 180. Se o cliente disser assim: eu fico na mesma com o imóvel, não preciso outra avaliação, vamos avançar com isso. Pronto, o banco vai lhe financiar os 80% daqueles 180 e você vai ter, ó, que entrar com o restante. Por isso é que quando o cliente, gente, quando a pessoa que vai comprar, ela tem ali como capital próprio muito no limite, 80-20, ela só tem exatamente ali os 20% mesmo conta no cálculo. É um risco. É um risco, porque se a avaliação vier 5 mil euros a menos, ela já corre o risco de não conseguir. Entende? Então, é por isso que tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês. Thalita, fala qual o percentual que se paga na documentação do imóvel. Geralmente, a escritura, que é o dia em que a pessoa se torna o novo proprietário daquele imóvel, geralmente a pessoa paga em torno ali de 600, 700 euros para fazer o registro público da sua escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Fora isso, ela também terá despesas com despesas bancárias, que são as taxas que os bancos cobram, que geralmente fica ali em torno, podendo variar, de 2 mil euros. E fora isso, tem os impostos. Ou seja, fora a entrada, você também paga despesas bancárias, o registro público da escritura e os impostos. Repetindo, fora a entrada, você também paga os impostos, que depois nós podemos calcular, eu posso lhe ajudar nisso, não há problema nenhum, até porque a porcentagem do imposto não é fixa, ela varia de acordo com o escalão que o imóvel pertence. Então, fora a entrada, você paga impostos, você paga despesas bancárias e você paga pelo registro público da sua escritura definitiva de compra e venda. Para quem não tem IRS do ano anterior, mas tem a renda do casal, para quem não tem IRS do ano anterior, mas tem a renda do casal, 2.500 euros com o Lerite, consegue financiamento? Mais uma vez, a pessoa morando em Portugal, a pessoa mora... Isso aí o Jana, morando em Portugal ou morando no Brasil? Porque, assim, que consegue o financiamento, pode até conseguir, mas talvez, dependendo da análise do banco, consegue num valor menor. Entende? Imagine que se a pessoa tivesse o IRS do ano passado, do outro, e ela comprovasse ali bons rendimentos e estabilidade, vamos dizer que nessas condições o banco emprestaria, sei lá, 80%. Nesse caso, a pessoa não tendo, pode ser que ele diga: não, então, olha, para você é um pouco mais arriscado, então nós não emprestamos os 80, emprestamos os 70. Entende? Então não emprestamos 70, emprestamos 60. Porque aí, gente, é uma união de fatores. Os bancos não vão analisar só uma coisa, só o rendimento, só o seu salário, só a sua cidadania. Não. Eles vão analisar tudo isso junto.
Ou seja, a idade, o comprovativo de vencimentos ou de renda, como a gente diz aí no Brasil, né? Então, tudo isso vai somar, o banco vai dizer assim, ok, para esse cliente eu empresto 70%. Para esse eu já não empresto. Para esse eu empresto tanto. Para esse eu empresto tanto. Por isso é que a figura do Rafael é tão importante, que é o intermediador de crédito. Porque o Rafael vai pedir para que você envie a documentação a ele e ele vai submeter essa documentação ao banco, aos bancos com que a empresa dele tem protocolo firmado. E depois de alguns dias, os bancos vão dizer quanto emprestam para aquele cliente. Ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Não sei. Eita, quanta gente entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Em resumo, qual o percentual de impostos que pagamos por um bem imóvel? Não há um percentual fixo, o Alberto Matos. Aqui em Portugal, os imóveis obedecem um escalonamento. Ou seja, imóveis até 92 mil euros não são isentos de pagar IMT, só pagam imposto de selo. E já aí, imóveis de 92 mil euros até X mil euros é outra porcentagem, 0, tantos por cento de IMT, 0, tanto, enfim, varia. Por isso é que eu sempre digo, quando a pessoa diz assim, Thalita, se eu for comprar um imóvel de 200 mil, quanto eu pago de imposto? Eu calculo. Quando se eu for pagar um imóvel de 250, quanto paga de imposto? Existe uma plataforma aqui em Portugal chamada APMIP. APMIP, APEMIP. É lá onde você coloca se o imóvel é em Portugal ou é nas ilhas, se o imóvel é habitação própria e permanente ou habitação secundária, que é aquilo que nós falamos no início da live, se o imóvel se ele tem, qual é o valor dele de compra, e aí depois ele calcula lá, ele vai lhe dizer quanto você vai pagar daqueles dois impostos, o IMT e o imposto de selo. Atenção que são 2 impostos de selo. Um é esse que você paga ao governo de Portugal e o outro é o que você paga sobre o crédito, que é 0,6%. Tá bem? Então, tudo isso, gente, na minha consultoria imobiliária, por exemplo, quando eu falo com os meus clientes, eu explico tudo para eles. Ou seja, por isso que é necessário conhecer caso a caso, né? Diante do que a pessoa tem, diante das necessidades dela, diante do que ela pretende investir na compra do imóvel, o pagamento do sinal e tudo isso, é que a gente consegue ter uma certeza. Ainda está cortando o áudio do Rafael? Nossa, porque entrou muita gente aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se o Rafael já pediu para entrar de novo. Acho que é a internet dele. Rafael mora em Aveiro, gente. Não mora aqui em Lisboa. Não sei se isso tem a ver com o horário, não sei se isso tem a ver. Então, com 50 anos, podemos financiar até os 74 anos. É isso? Exatamente, Carlos. Exatamente. Como funciona para comprar um imóvel novo em construção? Essa é a próxima pergunta que eu queria que o Rafael... Ai, desculpa, respondesse. Deixa eu beber água aqui. Boa noite, moro no Brasil, mas quero abrir uma conta em Portugal para comprar um imóvel aí. É possível? Por enquanto, os bancos aqui físicos, tipo as agências bancárias, só estão aceitando abrir conta quando a pessoa presencial, quando ela está aqui em Portugal. O que muitos clientes têm feito ainda no Brasil é escolherem um banco digital, como... Não vou citar nome de banco, depois o Instagram me corta aqui, mas enfim, procure aí, bancos digital. E aí as pessoas colocam o seu capital próprio nesses bancos para depois ir em busca de um financiamento. E mais na frente abre a conta. Deixa essa live salva, Thalita, por favor. Vou ver se eu consigo. Tem que fazer seguro também? Tem. Muito boa pergunta, Vera, Maria, Augusta. Aqui é obrigatório, quando se compra um imóvel, tem que se fazer o seguro do imóvel e tem que se fazer o seguro de vida. E quanto mais a pessoa tem idade, mais alto o seguro de vida, certo? Às vezes a prestação é, sei lá, 450 euros. Mas só de seguro, dependendo da idade da pessoa que está financiando, ou do casal, aí de 450 sobe para 525, 535. Sempre tem o seguro, ok? Não dá para fugir. O que alguns bancos fazem eles permitem que a pessoa faça o seguro por fora. Ou seja, vá tentar cotar em uma outra seguradora para tentar uma parcela mais barata. É possível, alguns bancos conseguem fazer isso.
Tem que fazer seguro também, ok. Quem tem um imóvel no Brasil, ele serve como entrada? Não. Aí, essa pergunta me fazem demais. Janissa, não sei, mas Jan, não. Infelizmente, os bancos em Portugal não, com licença a expressão, não estão nem aí se você tem 1, 2, 3, 20 imóveis no Brasil, porque eles não vão executar dívida no Brasil. Entendeu? Se você parar de pagar a parcela aqui em Portugal e ele for tomar o imóvel, ele não vai lá no Brasil pegar o seu imóvel, vender o seu imóvel, penhorar o seu imóvel. Infelizmente, não. Tá bem? Infelizmente, os imóveis no Brasil não podem ser dados como garantias para o crédito imobiliário em Portugal. Como funciona para comprar um imóvel novo em construção? Vou já ver. Opa, Rafael entrou. Vamos ver se o Rafael consegue responder aqui essa pergunta. Ele vai entrar. Tomara que a internet agora esteja melhor. Oi, Rafa. Oi, Thalita, tá difícil. Tá difícil, mas Você pronto, faz eu já... assim, você segue o jogo aí, que você tá mandando bem. Depois eu faço individualmente com quem tiver interesse, tá? Tá, mas deixa eu só te dizer, já muitas pessoas estão perguntando aqui sobre se é possível, o banco financia imóvel em construção quando está ainda na planta? Financia. Por exemplo, se vai ser entregue em junho do ano que vem, a gente entra com o banco um mês antes de entregar, tá? E aí vai ser as taxas daquela época. Não dá para travar a taxa agora para o futuro. Perfeito. Perfeito. E lembrando, gente, o banco aqui ele só financia quando o imóvel já tem licença de utilização. Ou seja, não adianta o banco financiar agora, lhe dar uma aprovação agora, e se a licença de utilização ainda não saiu. E a licença de utilização só sai depois do imóvel pronto. Portanto, é mesmo necessário esperar. Aquela entrada, dependendo do plano que você consiga firmar aí com a construtora, os tais balões, tem algumas semelhanças com o Brasil, mas é bom ver caso a caso. Rafael, outra pergunta aqui. Ele está dizendo que melhorou o áudio. É porque quando ter financiamento no Brasil atrapalha a avaliação que os bancos fazem do perfil do cliente? Atrapalha porque aqui, quanto menor o seu endividamento, melhor. Mas se o seu salário for suficiente, se o seu salário líquido for mais que o dobro da sua dívida no Brasil, mais a sua futura prestação aqui, aí você vai ser aprovado, tá? Ok. Entenderam aí, pessoal? Se você tiver uma dívida, um endividamento, um financiamento no Brasil, mas o seu salário líquido for mais do que o dobro dessa dívida, é possível sim aprovar um financiamento aqui. Em resumo, gente, o que o Rafael está tentando mostrar para vocês. Nossa, agora deu o dobro eu passei a ouvir a minha própria voz. Melhorou o áudio, ok? Quem vai para Portugal com contrato de trabalho com uma instituição portuguesa, exemplo, a universidade pública ou alguma coisa assim, mas só por 6 meses, com possibilidade de renovação do contrato, pode comprar um imóvel? Bom, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa vem, já está certo trabalhar 6 meses para uma instituição portuguesa, mas com possibilidade de renovar. Ou seja, ela ainda não tem o contrato fixo. Tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. Efetivo aqui, gente, é tipo... LT. É tipo CLT do Brasil, mas com algumas até seguranças a mais. Eu já senti que aqui não é por qualquer motivo que um efetivo é colocado para fora de uma empresa, não. Entendeu? Então, quando diz efetivo, é efetivo mesmo, que aqui há vários tipos de contrato. Há o contrato com termo certo, ou seja, é aquele que vai acabar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, e o banco fica sempre assim, meu Deus, mas eu vou financiar um imóvel para uma pessoa que daqui a 2 anos poderá estar desempregada. Né? Então, o banco, mais uma vez, ele fica... isso aí não é seguro, isso aí não é seguro. Então, rola toda essa análise, entendeu? Dependendo tem que ter a efetividade. Qual a taxa de financiamento hoje? Uma base. Como assim, taxa de financiamento? Será que ela quer saber a porcentagem? Eu acho que a taxa fixa hoje está em torno de 4%. Ok. E a taxa variável está ligeiramente abaixo de 3% ao ano, tá? Óbvio. Que é o que no Brasil, e agora a pergunta é minha mesmo, Rafael. Isso aí é o que no Brasil chama de juros. Por exemplo, hoje os juros no Brasil tá quanto? Aí eles estão. Por isso que muita gente pergunta. Então, 4% é a fixa, que é quando a sua parcela fica fixa e ela não fica variando de acordo com as variações da Euribor e de outras coisas. E um pouco abaixo de 3% se for na taxa variável, certo? 3% Exatamente. ao ano. Isso. Ok. 3%
Awan. Gente, o Rafael é especialista nisso. Tá aqui o Instagram dele. Caso vocês queiram. Rafael, tu te prepara para receber direct, viu, amigo? Porque muita gente, quando manda direct, é normal e é natural a pessoa citar o caso dela. Sou assim, assim, assim. Então, enfim. Em resumo, gente, o que vocês precisam saber é que cada um tem a sua função aqui, mas as duas funções somadas juntam-se para lhe ajudar a comprar um imóvel. Ou seja, o Rafael faz essa busca da melhor proposta junto aos bancos, essa análise, todo esse amparo financeiro, né, tira suas dúvidas. Ele tem uma equipe por trás dele, já ajudou vários clientes meus. E é muito bom, porque mesmo quando eu não consigo falar, às vezes, com o Rafael, que ele é mega ocupado, eu vou logo dizendo, gente, Rafael é mega ocupado. Você marca na agenda a hora de mandar um SMS, olha que aqui é super comum, a hora de mandar um WhatsApp para a pessoa. Você não tem noção, não. E tá certo, porque isso se chama foco no trabalho dele. Porque se ele parar de fazer o que ele está fazendo para ajudar a galera do Instagram ou do direct ou do WhatsApp, ele não vai ajudar a quem está ali tentando crédito, entende? Então ele está mais que certo, mas tem esse amparo e tem essa equipe por trás dele. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Pode comprar não financiamento, não entendi. Eita, muita gente entrando. Eu e minha família estamos com uma dúvida muito cruel. Estamos indo para Portugal e temos um imóvel no Brasil. Qual o conselho? Alugar ou vender o imóvel no Brasil? Se eu fosse você, eu vendia logo. É. Tô na lata. Até porque, assim, Mas... Thalita, o aluguel não conta Diz de novo, Rafael, cortou. muito. Conta um pouco, mas não conta muito, tá? Como renda. Então, se a pessoa tiver o aluguel... Então, Ajuda, se a a pessoa... compor, mas não é Diz, muito diz, bom. diz. Se a pessoa... Tá? Diz. Pronto. Vai tocando aí, Teresa, tá? Rafael, só me tira essa dúvida. Se a pessoa tiver um imóvel arrendado no Brasil, recebendo o aluguel todo mês, isso pode ser contado como renda dela? Pode. Até pode, tá? O ideal é o Tá. salário e distribuição de lucros, mas pode sim. Pode sim. Ok, Tá? ok. Sim, senhor. Já respondi. Cadê o Instagram dele? Gente, é só vocês irem aqui do lado esquerdo, Rafael Fonseca, Portugal. É só irem aqui do lado esquerdo, ver aí com quem é a pessoa que eu estou fazendo a live e vai aparecer. Pronto. Rafael é intermediador de crédito, economista, fala inglês, fala não sei quantas línguas. É o homem fera. É isso mesmo. O que é mais aqui? Thalita, você já fez ou vai fazer uma live específica para os processos de compra à vista, sem financiamento, documentação? Vou também, Leonardo. Vou sim. Porque, atenção, há pessoas que, apesar de terem condições de fazer um financiamento, mas tem muita gente que prefere comprar à vista. Né? Eu, por exemplo, estou agora acompanhando um casal de clientes de Santa Catarina que eles pretendem comprar agora no início de 2023 um imóvel que é o meio de vida deles. Olha que chique. Eles compram o imóvel, revende, compra, revende, espera valorizar, revende. Enfim, e para que isso aconteça, eles acham mais vantajoso. Eu até já induzi que eles analisassem se não seria melhor comprar com financiamento um imóvel um pouco mais valoroso, mais valorizado, do que comprar, por exemplo, em vez de comprar um imóvel de 120 à vista, compra um de 200 com financiamento, né? Porque a pessoa acaba ganhando uma margem maior lá na frente. Pronto. Perguntaram aqui sobre essa coisa de vender ou comprar não, de vender ou arrendar o imóvel dele lá no Brasil, que está deixando lá para vir morar em Portugal. Como eu disse, eu, Thalita, tenho um imóvel arrendado lá no Brasil. Isso é muito pessoal, gente. Se a pessoa vale a pena vender, vai depender da cidade, vai depender quanto você vende, vai depender da situação, como é que está o estado de conservação do seu imóvel. De repente, se desfazer logo assim de um patrimônio, sem saber o quanto ele vai se valorizar, ou sem saber se você vai mesmo comprar um aqui, talvez, se eu fosse você, talvez eu esperava aí um pouquinho para depois decidir. Se depois disser assim, não, eu quero comprar meu imóvel em Portugal, que é aqui que eu vou me fixar, então, para eu ter um capital próprio maior para a entrada, eu vou vender o meu lá do Brasil. Ok.
Thalita, trabalhando como Uber em Portugal, é considerado renda para financiamento? Gente, isso aí entra como nos recibos verdes, né? Infelizmente, Rafael, se puder, não sei se tu consegue responder essa pergunta. Se a pessoa trabalha como Uber, ou seja, é um prestador de serviço, né? É como o Rafael já disse, gente, ela vai precisar comprovar mais tempo, mais estabilidade. Não é você ter 3 meses de Uber que o banco já vai lhe emprestar dinheiro, não. Entende? Tem que ver qual é o grau de estabilidade que você gera para o banco quando ele analisa. E o máximo que pode acontecer é o banco dizer assim, olha, para você eu vou lhe emprestar aqui na ordem dos 50%, mas você vai ter que ter os outros 50%, entende? E mais, se você já trabalhar muito tempo com esses recibos verdes como prestador de serviço, de Uber, ou seja lá qual for a atividade, que aqui é muito comum, como o Rafael disse, depende da estabilidade que você gera. Por exemplo, se fosse um efetivo, uma pessoa trabalhando para uma empresa em Portugal, sendo efetiva naquele trabalho, bastaria o banco pedir ali 3 ou 4 últimos recibos de vencimento, que é o contra-cheque, que estava tudo bem. Com o recibo verde é diferente. Com o recibo verde, ele talvez peça do ano inteiro, os seus 2 últimos IRS, né? Então, voltou, Rafael. Alguém me perguntou aqui sobre quem trabalha com Uber, ou seja, um prestador de serviço. Não é contrato efetivo, né, Thalita? Aí é sempre. Exatamente. Gente, perguntaram aqui qual o Instagram do Rafael, tá aí, é o Rafael Fonseca Portugal. Perguntaram quanto é que ele cobra. Ele não cobra, porque quem paga ele. Exatamente. Regular, Ok, isso. ok. Contrato efetivo. Quem paga o Rafael é o banco que você escolhe para fazer o financiamento, certo? E ele é que pode tirar todas essas dúvidas. Tem que ter contrato efetivo, ok? Estou vendo aqui a resposta dele. Tá aqui o Rafael Fonseca Portugal. Uber aqui no Brasil só consegue no máximo Minha Casa Minha Vida. Isso é minha irmã. É verdade que em mais ou menos 3 meses será uma boa oportunidade de compra de imóveis, pois terá um boom imobiliário? Elisângela, não há nada que se comprove isso. Esse tipo de previsão, daqui a tantos meses vai estar assim, daqui a tantos meses vai estar assim. A verdade é que não há verdade absoluta sobre isso e eu acho muito arriscado fazer previsões nesse sentido. O que eu acho mais correto é a pessoa ir acompanhando a evolução de como é que o mercado está se comportando. Por exemplo, hoje em dia é notório que os preços dos imóveis subiram. Atenção que é notório isso, só quem não acompanha há 6 meses, por exemplo, é que não notaria. Mas é notório que subiram. Entretanto, é notório também que as taxas dos bancos subiram e provavelmente, de acordo com a experiência vai mostrando, vai chegar uma hora que tudo isso vai se estabilizar. Tanto os preços, e aí em relação às taxas e juros e spreads e Euribor, não sei se o Rafael pode acrescentar alguma coisa, mas eu não sei até que ponto é seguro fazer algum tipo de previsão. Há previsão com isso, Rafael, de se taxa vai subir, se vai se estabilizar ou coisas desse tipo? A taxa deve subir um pouco mais até o primeiro semestre do ano que vem. Depois deve estabilizar, tá? Deve ficar assim Ok, por mais um ano e meio, pelo menos. ok. Pronto. O Leonardo está dizendo, Rafael, tenho dúvidas sobre transferência de recursos do Brasil para Portugal, abertura de conta corrente. Posso entrar em contato com você semana que vem? Pode, Pronto, fica claro. logo. Pronto. Ah, Rafael, só uma coisa. Tem alguma dica, alguma orientação que tu queiras dar para brasileiro que já quer começar a transferir dinheiro para conta em Portugal ou colocar num banco digital, como por exemplo, sei lá, o Atlântico, o N26 e vários outros bancos digitais? A melhor forma ainda é o remessa online. Você indica dá alguma dica, alguma orientação nesse sentido? A gente tem parceiros que fazem essa remessa dinheiro. Agora, a abertura de conta é complicado para abrir para não residentes, tá? Eu Isso, consigo eu abrir disse isso. durante o processo de financiamento, eu consigo abrir a conta. É bem mais fácil, tá? Ok.
É o que eu disse agora há pouco, gente. Aqui os bancos exigem para abrir a conta a presença da pessoa e ainda querem que ela apresente o título de residência. Então, você pode abrir, a alternativa melhor é abre uma conta num banco digital para que você já consiga ir ali poupando aqueles euros que você vem juntando, 20 mil, 30 mil euros, 40 mil euros, seja lá quantos mil euros for. E quando o Rafael aprovar o crédito, que tiver tudo certo para avançar com a abertura do crédito do seu financiamento bancário, é aberta uma conta naquele banco em que você vai fazer o crédito. Entende? Então, se seu crédito foi aprovado na Caixa, então é naquela conta. Ah, e tem uma pergunta até sobre isso, que alguém perguntou assim: é, se quanto tempo depois, morando em Portugal, consigo financiamento? Não tem a ver com o tempo, gente. Já respondemos isso. Não tem a ver com o tempo morando em Portugal. Me perguntaram aqui sobre se financiamento só ocorre com créditos mensais de euros em conta portuguesa. Sim, gente. Um financiamento de um imóvel em Portugal com um banco de Portugal é óbvio que Precisa será ter uma sempre conta em por Portugal. tem que ser uma conta em Portugal, exatamente. Você não pode. Aí eu vou logo dizendo: muita gente me pergunta se o Santander do Brasil é o Santander daqui. Não é. Não tem nada a ver. Infelizmente, não dá para tipo, transferir a conta de Santander para Santander. Enfim, há uma grande diferença sobre isso. Pronto, o Rafael respondeu aqui: precisa abrir uma conta no banco. O BCP não abre mais conta em Portugal a partir do Brasil nas filiais. Ah, é o Milênio. Abre, até onde eu sei, não sei o nome dessa pessoa, tem aqui Carrinho, mas enfim, o Milênio é um dos poucos bancos que ainda que tem duas agências no Brasil, que é em São Paulo e no Rio, mas também é presencial e é meio complicadinho. Com toda seriedade, se eu fosse você, eu abria num banco digital, depois que conseguir o financiamento, eu abro no banco daqui. Tá entendendo? Não vale a pena se você mora, por exemplo, no Ceará e lá no Rio de Janeiro só para abrir uma conta bancária no Milênio. Não faz sentido. E até porque o Milênio é um dos bancos mais chatos de trabalhar com, com parceiros, assim como o Rafael, enfim, eles não fazem protocolos. Há bancos melhores que. Exatamente. Sim. Bancos digitais, sim. N26, tem o Atlântico, não sei se tu conheces, Rafael, deve conhecer, mas enfim. Tem bancos digitais que são muito bons. Eu tenho vários amigos que têm conta nesse N26 e a pessoa consegue colocar o seu dinheiro lá e poupando esse dinheiro e transferindo e não há problema nenhum. Pode ser em qualquer banco, eu tenho uma preferência. Isso aqui, gente, tem a ver com o que cada um eu abri no Rio de Janeiro antes de vir para Portugal. Sim, eu também já tive clientes que moravam no Rio de Janeiro e eles abriram conta no Milênio, na agência do Rio de Janeiro, porque tem que ser mesmo presencial, e depois conseguiram aqui abrir. Mas tá aí, quando chegaram aqui, conseguiram o crédito na Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, ter conta no Milênio aberta lá no Rio de Janeiro não serviu de quase nada, porque eles tiveram de transferir o capital próprio todo para a Caixa, que foi o banco que aprovou o crédito deles, entende? Gente, 22h58, já vamos fazer aqui. Mal deu tempo a gente falar tudo, mas eu já respondi aqui todas as perguntas que eu tinha contabilizado aqui. Se ficar mais alguma dúvida, não se preocupem, sempre eu estou abrindo aquela caixinha de perguntas, que isso ajuda muito a gente. Sempre quando vocês verem, gente, eu abrir uma caixinha de perguntas e eu não responder, é porque às vezes é uma pergunta muito técnica e eu nem me sinto apta a fazer isso. Às vezes eu prefiro. Eu já teve vezes de eu mandar mensagem para o Rafael: Rafael, tem um cliente aqui me perguntando um negócio que eu nunca. Por exemplo, uma pergunta que me fizeram, mas agora eu já sei a resposta, mas a primeira vez que me fizeram essa pergunta eu fiquei um pouco em dúvida. Se era possível usar o FGTS do Brasil na compra de um imóvel aqui em Portugal. Rafael, tu por acaso sabes disso? Se alguém conseguiu fazer isso? Acho que não pode. Exatamente. Infelizmente não Não pode. pode. Exato. Não dá. Seria maravilhoso, né? A pessoa conseguir trazer o seu FGTS para comprar aqui, mas infelizmente não dá. Então, como eu estava dizendo, gente, 22h59, aqui já vai dar 11 horas, vocês estão aí, tudo bem que são 7 horas do Brasil, agora que vocês ainda vai começar o Jornal Nacional, né? Mas eu e o Rafael já estamos cansados da semana puxada que foi aqui. Então, tá aí o Instagram do Rafael.
Rafael Fonseca, Portugal, o meu Thalita em Portugal. Como eu disse no início da live, só reforçando, o Rafael fica com a parte de financiamento, contato com o banco, análise dos seus documentos, prévia, enfim, propostas bancárias, tudo isso, e eu fico na parte do imóvel. Então, a gente trabalha em parceria. Tanto, às vezes, um cliente do Rafael pode precisar do meu serviço, porque imagina que um cliente do Rafael, sei lá, quer comprar um imóvel em Lisboa e ele não tem ninguém aqui em Lisboa que ajude, que vá atrás do imóvel, que faça visitas, que faça isso, que faça aquilo. Eu posso dar esse suporte e o Rafael pode dizer, olha, tem aqui uma parceira minha que trabalha, a Thalita, ela pode sim ver esses imóveis para você. Eu trato do crédito e você trata com a Thalita sobre os imóveis. E o contrário também. Muitos clientes que chegam a mim e ainda não têm certeza de se conseguem ou não o crédito, eu entro em contato com o Rafael e digo, Rafael, eu tenho aqui um cliente precisando de crédito. A situação é essa. Passo ali uma prévia do perfil daquele cliente, o Rafael marca uma videochamada entre nós, para poder entender melhor a situação daquele cliente, e ali já fica mais ou menos definido como é que vai ser o andamento dos trabalhos com aquele cliente. Pronto, aí o Rafael acompanha a parte financeira, eu acompanho a parte dos imóveis, região, visita, marcar com o colega, falar com as imobiliárias parceiras, tudo isso. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Tâmara Freitas é minha irmã gêmea, olha, Rafinha. Olha que legal. Ela tá aqui super presente, fazendo a mão, espalhando para todo mundo lá em Fortaleza que as pessoas assistam a irmã dela que mora em Portugal. Olha, coisas de família. Olha, gente, foi um prazer estar com vocês. Rafael, mais uma vez, muito obrigada por tanto conhecimento. Muito Obrigado, obrigada Thalita. pela Obrigado a todo disponibilidade. mundo. Obrigada mesmo, valeu mesmo. Pode deixar aí que eu vou passar o teu contato para as pessoas, tá bom? No Instagram. Beijão. Tchau. Obrigado. Valeu, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, olha, eu ainda estou por aqui, o Rafael já deve estar saindo aí, porque a internet dele também estava um pouquinho ruim, mas já são 23 horas, eu vou encerrando a live por aqui. Foi ótimo estar com vocês, foi muito bom estar com vocês. Vou programar outras lives, né, para que eu consiga explicar um pouco melhor para vocês sobre os processos, como é que se dá a compra do imóvel. Lembrando a todos que eu agora tenho um canal no YouTube. Hoje ficou pronto o primeiro vídeo que eu gravei semana passada e estava na edição. Eu devo subir o vídeo ainda esse fim de semana. Não se preocupe que eu avisarei nas minhas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a quem participou, a quem fez pergunta. Quem deixou as perguntas na caixinha de resposta durante a semana, saiba que eu tomei nota aqui de todas para responder e foram respondidas. Então, mais uma vez, obrigada a todo mundo que está sempre interagindo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens maravilhosas que vocês me enviam todos os dias. Desculpa, às vezes eu não consegui responder ali na hora, pronto, mas na medida do possível eu estou sempre dando todo o feedback que vocês merecem, como sempre. Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Continuem aí firmes e fortes nos vossos planejamentos. Comecem a juntar dinheiro o quanto antes, que é sempre bom. E um beijo bem grande para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, paz, saúde e a gente vai se vendo por aqui. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu encerro isso. Vamos lá. Ai, 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 ai. Aqui. Peraí, gente. Ai, meu Deus do céu.